Olá, bom dia, classe, bom dia, irmãos, bom dia a todos que nos ouvem. Este é um momento lindo de louvor e adoração. Nossos cultos têm sido uma bênção, um bálsamo nesses tempos sombrios em que vivemos. Nada melhor que começarmos o dia na presença do Senhor Jesus. Bom dia, Senhor Jesus. Seja bem-vindo e fique à vontade entre nós. Para a nossa leitura bíblica, nós escolhemos um texto de Mateus 4, de 18 a 22, que diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de gente. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Essa música linda que nós vamos ouvir, ela nos leva a pensar em Jesus, a olhar nos olhos de cada um de nós e a chamar por nosso próprio nome. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Bom dia a todos. Ouçamos a música. Tu te abeidaste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos
puseste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Amém. Senhor, tu me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Foi ali, à beira da praia, que Jesus convidou os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Jesus fez o convite: sigam-me e eu vos farei pescadores de gente. Aqueles jovens deixaram seus barcos, suas redes, seu pai e seguiram Jesus Cristo numa longa caminhada. Durante este mês, a juventude de nosso tempo passará por aqui, nesta caminhada com Jesus. Falar de Jesus Cristo é fácil. Escolher uma fonte de referência é difícil. Além da Bíblia Sagrada, há inesgotáveis fontes de possibilidades pedagógicas, filosóficas, didáticas e teológicas. Então fomos buscar uma fonte acessível, de fácil leitura e compreensão, enfatizada na solidariedade, na compaixão, no acolhimento e na justiça. Com a simplicidade criativa e premiada de um escritor mineiro, Frei Beto. Escolhemos caminhar com Frei Beto e sua obra Parábolas de Jesus, Ética e Valores Universais. Segundo Frei Beto, as parábolas proferidas por Jesus Cristo são o que há de mais característico nos ensinamentos do Mestre. Como judeu, ele adotava o método dos rabinos, transmitindo sua mensagem através de histórias curtas, imagens e metáforas. Linguagem também própria dos poetas, o que revela a profunda sensibilidade de Jesus. Frei Beto, como bom mineiro, brinca em seu livro que os evangelhos foram escritos em Minas, pois não contém uma única aula de teologia ou doutrina. São cheios de causos chamados parábolas. O público de Jesus era, em sua maioria, gente simples do povo, sem instrução, gente excluída, gente dominada pelo Império Romano. Por isso, Jesus utilizou uma linguagem retirada da vida cotidiana. Rede, peixes, azeite, semente, dívidas, impostos, festa de casamento. Tais imagens eram familiares aos habitantes da Galileia, da Judéia e Samaria. Escolhemos as parábolas de Jesus para falar das caminhadas com a juventude, estabelecendo um paralelo entre o relato bíblico e a visão da juventude nesses dias de intensa dor. Segundo Frei Beto, a parábola não reproduz um fato, tal como ocorreu. Sempre traz algo de surpreendente, o que obriga o ouvinte ou leitor a pensar, a refletir, a interrogar. E por isso mesmo, quase sempre, Jesus termina a história dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou, para a mineirice do Frei Beto, para um bom entendedor, meia palavra basta.
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Segundo Frei Beto, Jerusalém tinha habitualmente cerca de 20.000 habitantes. Nas festas judaicas, devido ao número de peregrinos, a população se multiplicava em 4 ou 5 vezes mais. No templo corria muito dinheiro, em distintas moedas, trocadas em mesas de cambistas. Havia intenso comércio e os ladrões ficavam à espreita nas estradas. Foi aproveitando este cenário real que Jesus Cristo criou a parábola do bom samaritano, em resposta ao intérprete da lei que foi ao seu encontro para pôr-lhe à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? O intérprete da lei era um judeu e, como tal, odiava os samaritanos. Então Jesus criou, naquele momento, uma das mais belas e significativas parábolas para responder ao intérprete da lei e fazê-lo pensar, refletir, converter-se. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ao final, Jesus devolveu-lhe a pergunta: Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o intérprete da lei bem que sabia responder, mas não poderia verbalizar o nome o samaritano, para não cometer o pecado da impureza da língua. Foi obrigado a admitir sua intolerância impregnada de preconceitos. E falou: Aquele que teve misericórdia do homem violentado. Foi induzido pela pedagogia de Jesus a reconhecer como santo aquele que ele considerava pecador. Jesus nos faz refletir que o solidário não é apenas aquele que socorre quem encontra no seu caminho, e sim quem é capaz de alterar o próprio caminho
para se colocar no caminho da vítima. Há um outro personagem desta parábola que é citado discretamente por Jesus Cristo, o dono da estalagem. Ele recebeu 2 denários pelo pagamento da hospedagem, mas a vítima continuou lá para se recuperar. E o samaritano deu a sua palavra que quando passasse de novo ali, pagaria o que faltasse. Entre o samaritano e o dono da estalagem reinou a confiança. E foi importante para a continuidade do tratamento, da recuperação do ferido. Estamos falando de parábolas e, como tal, ficamos imaginando estas lacunas no destino dos personagens. São estas lacunas que nos levam a pensar como é fundamental um trabalho em conjunto, porque juntos somos mais fortes. Jesus diz ao intérprete da lei: vá e faça a mesma coisa. Com este imperativo, Jesus o convidou a uma conversão radical. Ele deve sair de si mesmo, igualar-se ao samaritano e ir ao encontro do próximo, independentemente de quem seja. Vá e faça o mesmo. Jesus e seus seguidores naquele tempo viviam em uma sociedade injusta e desigual. O Brasil de hoje é um tanto assim, sobretudo após a pandemia, quando tem se agravado as desigualdades sociais, aumentado a população empobrecida, faminta, drogada, doente, povos em situação de rua jogados à sua própria sorte, indígenas e quilombolas sendo despejados de suas terras e abrigos, sem terem para onde ir. É desafiador para a juventude caminhar com Jesus Cristo na luta contra as inúmeras formas de violência. É desafiador o simples fato de se defender das violências a que os jovens estão sendo submetidos, sobretudo se fazem parte de grupos vulnerabilizados nos dias atuais. Na caminhada com Jesus Cristo, os jovens aprendem que ser um bom samaritano é praticar o amor com ações positivas, indo ao encontro do seu próximo para acolher e sarar-lhe as chagas de violência e do abandono. Sigamos, pois, a mensagem de Jesus. Vá e faça o mesmo. Nesta caminhada com Jesus, encontramos um jovem pastor fazendo o trabalho de um bom samaritano, numa obra grandiosa. Pastor Paulo Brito é baiano, congrega na Igreja Batista do Garcia, casado com Luciana e tem 5 filhos. Pastor Paulo Brito é gestor do abrigo intergeracional Amor e Vida. E este espaço tem uma característica muito especial. Reúne idosos e crianças, cada um em seu espaço. Esse encontro de gerações e essa convivência entre idosos e crianças faz dali um ambiente saudável que supre as carências dos idosos e das crianças e faz bem para todos. Vamos visitar sua página no Instagram, @Paulo Brito, e nós vamos conhecer esta grandiosa obra. Mas ele está aqui com a gente e nós vamos ouvi-lo agora.
Olá, meus amigos e meus irmãos, paz e graça, que o Senhor abençoe a vida de todos vocês, que este vídeo chegar. Estamos aqui no Lar Amor e Vida, e o Lar Amor e Vida é um abrigo intergeracional, que acolhe crianças e idosos em situação de vulnerabilidade. E venho aqui com muita alegria, na manhã deste dia, fazer essa gravação a pedido da Igreja Batista Nazaré, para louvar ao Senhor pela vida de todos brasileiros que em um momento tão desafiadores como nós estamos vivendo, tem sido, de certa forma, um bom samaritano na vida de alguma pessoa. O momento que a humanidade está vivendo nunca foi tão necessário ter bons samaritanos na terra como o momento que estamos vivendo hoje. Porque o momento que estamos vivendo hoje é o momento que temos encontrado muitos irmãos feridos, muitos irmãos que estão meio mortos, que têm sendo deixado para trás. E a parábola do bom samaritano, ela tem muito a nos ensinar, porque as lições que ali estão são para ser colocadas em prática nos dias atuais. E não adianta a gente fingir que não está vendo pessoas feridas, pessoas abandonadas, pessoas passando necessidades. Nós não podemos ser aquele sacerdote que, ao ver a necessidade do irmão, passou a longe, e nem mesmo do levita. Temos que ter comportamento do bom samaritano, que é comportamento de amor, de solidariedade. E esse momento que a humanidade toda está vivendo é um momento de nós colocarmos todas aquelas lições em prática. Hoje nós estamos aqui, toda essa estrutura que vocês estão vendo é o Lar Amor e Vida. Ao fundo, esse prédio que vocês estão vendo aí ao fundo é onde nós abrigamos crianças e mulheres grávidas. Aqui está a nossa residência e aqui ao fundo está o prédio onde nós acolhemos 30 idosos. Idosos que foram feridos, idosos que foram deixados para trás. E essa pandemia, queridos, veio nos ensinar que o mundo todo é uma só casa. Só existe uma casa, que é o planeta Terra. E só existe uma raça, que é a raça humana. E veio nos ensinar uma coisa bem interessante, que a melhor forma de nós estarmos bem não é olhar apenas para nós, mas é olhar para o próximo. Que a pandemia veio nos ensinar que a única forma que eu tenho de me proteger é protegendo o meu próximo. Que a única forma de eu estar bem é ver o bem, é tentar fazer o bem para o meu próximo. E para falar a verdade, foi todo o esforço, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar, que é amar o próximo como a si mesmo. E quantas das vezes nós tentamos ser feliz, tentando apenas nos fazendo feliz, pensando apenas na nossa felicidade. E não existe felicidade individual. A felicidade, ela tem que ser coletiva. Felicidade, nós só podemos desfrutar da felicidade quando a gente pensa no bem do outro. Porque a única forma de ser feliz é fazendo feliz. E a felicidade que você oferece para o outro é a felicidade que Deus dá
também para você. Então, o bom samaritano, em momento algum, ele pensou apenas em si, mas ele quis dar para o outro tudo aquilo que ele gostaria de receber de Deus. E servir a Deus da melhor maneira é exatamente isto. A única forma que eu tenho de servir a Deus é servindo ao meu irmão. A única forma que eu tenho de amar a Deus é amando o meu irmão. E precisamos entender uma coisa, que o amor não é um sentimento, o amor é um comportamento. Da forma como eu me comporto, aí mostra se eu verdadeiro amo a Deus ou não. Não é apenas um sentimento. Amor é um comportamento. Por isso, eu convido a todos a ter um comportamento de amor ao próximo, ter uma atitude do bom samaritano, que olha o irmão ferido, que quer ver o bem do irmão e que quer que o irmão esteja em uma situação bem confortável do que aquela situação de abandono e de desprezo. O grande desafio é tirar o olho, não focar apenas na nossa ferida, mas olhar tudo que está em nossa volta. Porque talvez você não esteja vivendo a vida dos seus sonhos, mas tem muita gente que gostaria de estar vivendo a vida que você está vivendo. Por isso, vamos agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu e passar a servir como ponte do amor de Deus para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O grande problema da humanidade é que se metade dos que se diz cristão tivesse comportamento de cristão, o mundo não estaria esta bagunça. Com certeza, estaríamos vivendo um mundo bem mais humano e bem mais fácil de se viver e de se amar. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês e que nós possamos olhar o mundo com outro olhar e, sobretudo, ver o nosso irmão e atentar para a sua necessidade. Deus abençoe a todos. Leitura da oração ensinada por Jesus Cristo, encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, utilizando a Bíblia Sagrada NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Leiamos. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus é Deus, não importa a circunstância. Deus sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Oh, 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 oh. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Tu te abeiraste na praia, não